Bom dia, amigos, um bom dia mesmo para você. Esse é o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. Faço parte do Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida e estamos aqui para falar, conversar, abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual. Como disse Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, estamos aqui para animá-lo, incentivar você a buscar o reino em primeiro lugar. Fique conosco, nós vamos daqui a pouco bater um papo, conversar sobre assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Espero que você possa permanecer com a gente. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, insistindo com você. Amanhã é domingo, aproveite, visite uma das nossas igrejas espalhadas aí pela cidade, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração. Nós estamos prontos para atender, orar, interceder por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Mais uma vez tenho aqui ao meu lado o Bispo Miguel Inculto, pastor da Igreja de Nova Vida de Caxias e bispo do Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida. Bom dia, bispo. Bom dia, Bispo Tito, bom dia a todos os nossos amigos. Mais esse programa, mas esta manhã temos o privilégio de estarmos juntos com você. Bispo, hoje nós vamos conversar sobre um assunto, espero que seja pertinente às necessidades dos nossos telespectadores, dos nossos amigos. Falar sobre definição de vida. Você sabe que em toda matéria, seja ela escolar, seja de que natureza for, você precisa de definir. Se você não definir, inclusive, o seu projeto, o seu alvo, o seu destino, é como alguém diz, para onde é que o senhor vai? Diz, qualquer lugar. Ah, então qualquer estrada também serve, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu quero começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, lembrando o seguinte, uma estatística afirmou, um escritor, me parece americano, que 99% das falhas cometidas por pessoas são cometidas por aquelas pessoas que têm o hábito de arrumar desculpas, de não definir exatamente a situação, sempre estão ponderando, alegando, falando, e o autor é muito pertinente para fazer essa afirmação, porque ele viveu uma vida muito atribulada, ele nasceu como escravo, mas se superou, não aceitou esta desculpa de eu nasci escravo, então o meu futuro já está desenhado. Eu perguntaria, por que nós, como pessoas, temos tantas dificuldades de assumir falhas, de assumir erros, de assumir deslizes no nosso dia a dia, porque a gente está sempre procurando uma tangente. Bom, bispo, eu acho que essas questões, elas fazem parte, vou falar aqui uma coisa meio óbvia, dessa complexidade que somos nós, né? Que é o ser humano, o seu pensamento, a sua análise, muitas das vezes as avaliações que a gente faz ou as instruções que a gente recebe, né, a formação. Isso, de uma certa maneira, eu acho que é bastante condicionante na maneira da pessoa ver, da pessoa se enxergar, da pessoa enxergar as pessoas ao seu redor, né? Nós temos o conselho da Bíblia que ensinar o caminho à criança, porque ela vai chegar lá na frente, isso que ela aprendeu ali vai ter um peso, vai ser um conceito de uma certa complicação para ela perder ou para tirar dela. Então, mas eu acho que isso está mais nessa coisa do ser humano, né? De tentar encobrir, né? as nossas falhas, não assumir e arrisco a dizer até, às vezes até por não entender quem nós somos, né? E quais são
os planos e os propósitos da nossa vida. Que não é uma coisa tão simples assim de se definir. Estava lembrando aí da peça lá do Hamlet, eu acho, né? Ser ou não ser. Mas uma outra pergunta. Eis a questão, né? Mas é uma questão que paira ao redor dessa pergunta, mas é ser ou não ser o quê? Ser ou não ser o quê, gente? Ser ou não ser normal? Ser ou não ser quem eu devo ser? E a Bíblia é muito mais categórica, porque ela diz assim, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é pecado. Então você tem que realmente definir, né? Agora, a pergunta óbvia é essa: como é possível definir uma vida assim, principalmente uma vida pautada pela palavra de Deus? Me lembro do salmista que fez uma pergunta que talvez tenha a ver com isso ou não, quando ele diz assim: o que é o homem? Ou quem é o homem? Para que Deus se lembre do homem. Ele estava falando o quê? Qual é o valor que esse homem tem? Qual a importância? O que estava no coração dele quando ele fez essa pergunta, né? Como a gente pode fazer, o que é a vida, não é? A palavra de Deus, ela também toca nesses assuntos. Aqueles que, vamos dizer assim, foram os grandes pensadores bíblicos, aqueles que andaram com Deus, mas também andaram nesse caminho aí dos pensamentos, não é verdade? Quando eles disseram assim, poxa, o que é a vida? A vida, no que consiste a vida? Será que a vida é só, né? Aliás, até tem uma música aí popular brasileira, que eu não sei de quem é, como é. A vida não é só a vida não é só comer, beber, né? A vida não é só pão e circo, sei lá. Essas questões aí, o que é a vida, né? Que é uma coisa, na minha simplicidade, a vida é uma dádiva. A vida é um bem, é um valor muito mais para se desfrutar, viver, do que se explicar, né? Porque quando eu começo a querer explicar muito o que é a vida, acaba que ela está passando e eu não estou vivendo, né? Mas esse hedonismo, comer, beber, que amanhã a gente vai morrer, isso predomina até os dias de hoje. E me parece também, bispo, o seguinte, é que, de uma certa forma, nós sofremos muitos medos generalizados. Mas há um medo que eu digo é aquele medo de nós nos enxergarmos, de nós nos vermos como nós somos. Você disse que é o homem. Vamos tentar definir um. Muitas vezes eu tenho medo até de olhar para mim mesmo e saber, porque tem um texto bíblico que diz que você é aquilo que você pensa ser. Então eu nem quero pensar. A gente tem um certo receio de encarar, de olhar para nós mesmos. Mas eu volto a insistir, se nós não definirmos a qualidade de vida que nós queremos viver, nós vamos viver, como disse Tiago, como um barco sem rumo, sem leme, sem direção, que vai de um lado jogado pelos ventos, sem projeto. O nosso desejo hoje é dar a você, pelo menos nestes pouquíssimos minutos, né, uma linha de pensamento, uma razão para você dizer, não, eu preciso enquadrar a minha vida dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Por essa razão, a criança, nós temos um trabalho chamado Geração Vida, ela é ensinada desde pequena a seguir os caminhos de Deus para que já tenha um norte definido. A gente volta em seguida com mais um tempo aí de bate-papo. Se você tiver perguntas, ligue para nós. Estamos aqui para ajudar você a viver a vida. A gente volta já já. Sobre a criação. Evangelho Digital. As modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita. Um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja. A história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O silêncio das mãos. Uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida. Um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre. Uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo. Reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho. Trabalhando para abençoar a sua vida.
Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta, Viva a Vida está no ar. Eu sou o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, estou ao lado do Bispo Miguel, tentando descobrir como viver a vida. Alguém, o Bispo, afirmou que nós nos parecemos muitas vezes como as birutas dos aeroportos, que giram de acordo com a direção do vento. Então, a gente sabe que uma vida sem propósitos, uma vida sem uma definição, não tem possibilidade de ser uma vida sadia. Não há como viver uma vida equilibrada e principalmente uma vida produtiva, né? Falando de linha de produção, se você não definir. Eu estava conversando com um colega pastor que meu filho está fazendo ou fez engenharia produtiva. Eu nem sabia que há essa especialidade. Não, é para ensinar a empresa a produzir mais. Então, se nós não definirmos que qualidade de vida a gente quer viver, a gente vai viver à deriva. Então, seria possível a gente estabelecer aí um trilho e dizer, olha, coloque o vagão nessa bitola e siga em frente. Eu creio que a questão está lá atrás, né? No ponto onde esse processo todo, o autor da vida, o que deu a vida, o que estabeleceu a vida, o que planejou, deu razão, sentido à vida humana na Terra. Quando esse desvio aconteceu, o homem passou a pavimentar ou tentar pavimentar o seu caminho. Aí vem o hedonismo, da vida não se leva a nada, vive a vida, né? E aí começam também os conflitos, não é verdade? Há muitas expressões tipo, eu não estou vivendo, eu só estou respirando. Mas você está falando de quê? Ele está falando que naquele conceito, vamos usar aí o hedonismo, ele não está conseguindo, ele não tem nada, ele não conquistou nada, ele não pôde desfrutar no sentido de não fazer nada, de passear, de conhecer. Então eu entendo, bispo, que o sentido da vida é o sentido de servir. O plano de Deus, quando ele criou o homem, foi para que o homem o servisse e para que o homem também servisse um ao outro, não é? Há esse tipo de pensamento também, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Apontando este sentido, apontando este propósito da vida, que não é apenas, nós não existimos apenas para satisfação própria. Aí vem o próprio Deus, que criou, que fez assim, dar o seu filho, entregou o seu filho, que veio, que também se entregou, que também não buscou, não fez da vida dele uma busca de uma satisfação pessoal, não é? Mas participar do propósito maior, não é? E por isso que a própria Bíblia estabeleceu o casamento, a própria palavra de Deus estabeleceu a linha dos relacionamentos, que é sempre de entrega, que é sempre de abençoar e servir o outro. Estou me lembrando aqui do poema Navio Negreiro, que diz lá, uma das suas partes, que viver é lutar. E diz o poeta que muitos passaram pela vida, mas não viveram. De fato, viver não é só respirar. Há um contexto muito maior. Eu escrevi um livro
acho que é Tempo de Viver, e me baseei num salmo de Davi, aliás de Moisés, Salmo 90, em que ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. Eu fiquei preso a essa palavra, ensina-nos a contar os nossos dias. A mesma petição feita muito mais tarde pelos discípulos num contexto tão comum que era a oração. Senhor, ensina-nos a orar. Pelo amor de Deus, ensina-nos a curar, ensina-nos a libertar, ensina-nos a ganhar dinheiro, ensina-nos a orar. Então, Moisés, que viveu uma vida tremenda, foi educado dentro de um palácio, na cultura egípcia, foi o libertador do povo. Chega e diz: Senhor, eu quero aprender a viver. Como interpreta isso? Bom, Bispo, eu penso que a base disso está exatamente na velocidade, na rapidez com que a vida passa. Acho que o que Moisés estava dizendo era exatamente isso, né? Porque não, me ensina a contar os dias, não é que ele ficava sentado lá segunda, terça, sábado, não é isso, né? Mas é de aproveitar, né? De viver, de produzir, de plantar, de semear, de fazer coisas que são boas, são construtivas, não é? Por causa exatamente da brevidade da vida, da rapidez, da velocidade, né? O tempo, também já disse aí o poeta brasileiro, não sei se era poeta, o tempo não para. Por isso que a gente tem que estar atento, apercebido, né? Por isso até que o nosso programa tem esse título de estímulo: Viva a Vida, presta atenção. Eu acho que o programa é até bom ser sério, mas a gente às vezes acorda, acorda cedo, para você viver mais, na verdade, para você aproveitar. Para esticar mais o dia, né? Pois é, porque o tempo passa muito rápido, né? A expressão bíblica também é essa: o tempo passa e nós voamos. Né? Exatamente. Nós voamos. O importante, queridos, é que você procure definir que tipo de vida você quer viver. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário aqui, vou bater um papo com você na nossa reflexão e vou mostrar que certas pessoas, né, tentam, vamos dizer, se adaptar ao ambiente vivendo tal qual o ambiente lhe apresenta. É aquele mimetismo. Mas você não pode viver mudando de posição a todo momento. Você tem que definir o que você quer. A Bíblia, nós já comentamos aqui, Jesus fala a respeito de eu sou um dos caminhos. Não? Ele disse: eu sou o caminho. Então não escolha um caminho para seguir, escolha o caminho. Defina a qualidade de vida, abrace o Evangelho, faça da sua vida uma razão maior para você acordar de manhã, respirar. Esta é a nossa proposta. Há muitas qualidades de vida, você tem muitas opções, mas só há uma que pode conduzir você a um futuro seguro. Nós estamos aqui para ajudar, para orar, orientar. Ligue, mande o seu e-mail, faça a sua parte, nós vamos fazer a nossa. A gente volta no próximo sábado. Muito obrigado, Bispo Miguel, pela participação. Prazer. Espero que a gente tenha somado a sua vida. Viva a Vida vai estar de volta sábado neste horário. Até lá, um bom dia para você e que Deus abençoe você rica e abundantemente. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail
editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail: vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Eu sempre aconselho você a anotar um dos nossos endereços, a buscar informações através aí do televisor e participar conosco das nossas atividades. Amanhã é domingo. Acabamos de conversar sobre um assunto muito importante e eu quero terminar este nosso encontro trazendo para você uma reflexão. Eu não sei se você conhece um animalzinho chamado camaleão. É um animal pequenininho. O camaleão tem como arma de defesa uma capacidade muito singular. Ele muda de cor de acordo com o ambiente onde ele está. E é interessante que um grupo de cientistas fez uma pesquisa, pegou um pano multicolorido, com muitas cores, e pegaram um pequeno camaleão e colocaram ali no meio daquele tecido multicolorido. E começaram a observar o comportamento daquele animalzinho. Ele quase enlouqueceu, porque ele não sabia qual cor tomar. Cada movimento que ele fazia, ele estava diante de uma cor no tecido. Então o camaleão ficou um pouco assim, perturbado. Uma experiência muito interessante porque ela tem muito a ver com o nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque quando você não define com clareza, sim, com clareza a sua qualidade de vida, a sua vida vai correr o risco de viver como o pequeno camaleão. Você vai acabar enlouquecendo, você vai perder o sentido, você vai entrar, me perdoe a expressão, quase que em parafuso. Muitas pessoas, queridos, tentam se adaptar a um ambiente, fazendo aquele mimetismo, numa mudança de atitude, de propósito, de acordo com o ambiente em que estão vivendo, né? Em Roma, diz o ditado, faça como os romanos. Quando a gente age assim, a gente acaba perdendo a nossa identidade. Você não pode se adaptar a todos os ambientes. Ah, mas todo mundo faz. Você já ouviu essa frase? Todos estão fazendo. Não, não é porque todos estão morrendo que eu quero morrer. Não é porque todos estão se atirando de uma ponte que eu também vou me atirar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de definir que tipo de vida nós desejamos viver. Eu conheci uma pessoa, tempos atrás, que agia mais ou menos dessa forma. Ela era de um tal partido e quando estava no meio dos adeptos do partido, ela recitava aquela cartilha com tranquilidade. Quando ela mudava de partido, o discurso também mudava. É como você ir no Maracanã, o Maracanã está em construção, e lá tem um novo campo de futebol, que agora é Botafogo, o maior time do mundo, toma conta, e você senta exatamente aonde a sua torcida senta. Aí você vibra, você se alegra. Agora já imaginou você sentar na torcida contrária? Lá onde o Vasco está jogando, o Flamengo está torcendo, você vai ficar deslocado. Mas tem pessoas que quando lá estão, também fazem a mesma coisa. Sofrem um processo de mimetismo, se adaptam. Então, pessoas que não têm uma definição de vida. Queridos, a Bíblia define com muita clareza qual a nossa posição, como nós devemos viver. Porque se você não toma uma posição definida, e agora eu falo no contexto espiritual, você se torna como um barco sem leme, sem direção. Em qualquer lugar que você se encontra, você se adapta. Isso é muito bonito, mas no contexto espiritual não produz resultados práticos positivos. Vivem
estas pessoas à deriva, sem rumo, sem direção, e sabe qual é o resultado? Nunca vão chegar ao porto, nunca vão conseguir alcançar. Crie um plano, crie um projeto, estabeleça uma meta e comece a andar em círculos. Você jamais vai chegar lá. Quando você determina algo, você tem que perseguir isso com toda a sua capacidade, toda a sua firmeza, todo o seu desejo, tudo aquilo que pervade o seu coração deve ser canalizado para conquistar aquilo que você projetou na sua vida. Não, nós não podemos ser neutros. A Bíblia conta a história de um jovem que estava ouvindo um grande pregador chamado apóstolo Paulo. Paulo falava muito, pregava maravilhosamente bem. E uma certa noite, Paulo estava numa casa, pregou, já era quase meia-noite. E esse jovem estava ouvindo. Mas esse jovem estava onde? Diz a Bíblia que ele estava sentado numa janela. Então quem está naquela posição não está nem dentro do salão e não está nem fora do salão. De vez em quando ele olhava para o salão, de vez em quando ele olhava para fora. Ele estava numa posição neutra. E quando você está numa posição neutra, você não absorve nada do que está acontecendo. E aquele jovem acabou dormindo. E o nome dele, Eutico, acabou caindo. E foi preciso que Paulo operasse um dos grandes milagres de ressurreição descritos na Bíblia. Por quê? Porque posição neutra não ajuda ninguém. Você precisa definir o que eu quero da minha vida. Qual é o propósito? Igreja hoje está sendo muito combatida. As reportagens estão aí jogando lama na igreja. Eu gostei de uma reportagem recentemente de uma das revistas que contou mais uma situação de desastre no seio pastoral, mas a igreja disse assim: apesar destas situações, a igreja continua crescendo e tem que crescer, porque a igreja é maior do que todos estes problemas, todas essas dificuldades que envolvem, que orbitam, que estão ali no seu dia a dia. Nós precisamos, queridos, de tomar uma definição. Você precisa de definir o que eu quero na minha vida espiritual, o que eu pretendo fazer. Porque por mais que você se esforce, hoje o Brasil é um país favorecido, até mesmo no contexto de terceira idade. Nós estamos avançando, o povo está vivendo mais, o conforto, as facilidades estão nos permitindo ganhar um pouco mais de saúde. Você olha para mim, com certeza você deve dizer assim: o bispo deve ter uns 40 anos, é verdade, de ministério. Mas há uma vida que você deve procurar. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aproveite hoje, nesta manhã, defina: não, eu quero viver uma vida diferente, quero pautar a minha vida pelos ensinos da palavra de Deus. Abrace o Senhor e deixe-se abraçar por ele. Este é o nosso recado para você hoje, que você defina uma qualidade de vida que vai trazer para você o melhor. Deus tem o melhor. Busque o reino de Deus, queridos. Com certeza, tudo mais vai ser acrescentado no seu dia a dia. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário, e aqui fica o Bispo Tito dizendo um bom dia para todos vocês. Um nosso abraço, um nosso carinho, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor, Jesus. És tudo para mim, meu coração te entreguei. Por mim, tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor.